A gente está ouvindo falar dessa polêmica dos reajustes dos salários dos servidores públicos do governo federal. A conversa agora é sobre o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que teoricamente tem o teto dos salários do funcionalismo. Se os salários do Supremo aumentam, crescem também outros do governo federal e nos estados. A despesa aumenta. Mas a maior parte dos aumentos dos servidores, apesar dessa conversa, já passou no Congresso, em junho. A despesa vai aumentar aos poucos. Em 2018, serão 32 bilhões a mais de despesa. É dinheiro. Equivale a 2/3 de tudo que o governo federal gastou em obras no país inteiro no último ano. E esse dinheiro nem existe. Para ajustes, o governo terá de fazer mais dívida, pagar mais juros para quem já é rico e empresta ao governo. Os servidores, em geral, têm tido reajustes baixos. Quando tem, argumentam eles e o governo. É verdade, mas mesmo assim, a despesa média por servidor aumenta, pois são contratados mais servidores nas carreiras que pagam melhor. Na média, desde 2011, o gasto médio do governo com salário por servidor subiu 6,7% acima da inflação, para R$ 9.290 em média. Já o salário médio dos empregados do setor privado subiu 4%, para R$ 2.019. Mais gente pode ter tido reajuste maior, mas a média dos salários de quem é empregado subiu a esses 4% mesmo. Os salários do setor público federal são bem maiores. A qualificação e a formação dos servidores, no entanto, são também bem maiores do que no resto do país. Ainda assim, há distorções. As mesmas funções pagam muito mais no setor público do que no privado, em especial as que exigem menos qualificação. A despesa federal com salários tem ficado mais ou menos estável em 5 anos. Mas, vamos repetir, há muita distorção, como aposentadorias gordas concedidas no passado. Na média, cada aposentado do Poder Judiciário Federal leva mais de R$ 25 mil por mês. No setor privado, o teto das aposentadorias é de R$ 5.147. Os servidores não podem ficar sem reajustes, claro, mas no momento, os salários médios do setor público crescem. No setor privado, caem, fora o desemprego. Há injustiças de privilégios do passado que inflam os gastos. No mínimo, neste momento de crise horrível, os reajustes deveriam ser adiados. A gente olha um apanhado de fatos aqui do fim de semana que eu queria dividir com vocês. Muitos ouvintes têm insistido, cobrado, com razão, né, que as minhas abordagens e observações em relação à reforma da Previdência, que é um assunto que vai afetar a todos os brasileiros, ativos e inativos, e também aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho, porque o que for decidido hoje impactará o horizonte das aposentadorias desses brasileiros que ainda nem entraram no mercado de trabalho. A reforma da Previdência, em qualquer país onde ocorra, é necessariamente dolorosa. Ninguém reforma para aumentar as vantagens, sempre as reformas são para ajustes que implicam perdas imediatas ou projetadas para a população trabalhadora e também os jovens. Mas toda a reforma da Previdência impacta toda a sociedade. Foi assim, tem sido assim no mundo inteiro. Muitos países têm feito reformas, muitos países corrigem seus sistemas de previdência com periodicidade. Por exemplo, o Japão faz isso. Ele tem uma legislação previdenciária que é automaticamente corrigida, parece que a cada 5 ou 10 anos. Quer dizer, há países que já resolveram esse assunto, outros que ainda estão resolvendo, outros que corrigem regularmente, como o caso do Japão, e outros que tentam desesperadamente encontrar uma saída para a insolvência de seus sistemas de previdência pública. E os ouvintes reclamam muito, porque eu tenho insistido aqui que ouço de lado a lado dessa questão as mais díspares análises e conclusões. Você pega um quadro técnico de responsabilidade, conceituado e tal, no campo crítico à reforma, ele usa argumentos, números e análises que chegam à conclusão A.
Aí você pega um outro técnico, um outro instituto, um outro acadêmico que faz sobre o mesmo assunto análises com números, tal, ele chega à conclusão B, sendo que A e B são completamente opostos. Então, quanto mais eu leio, quanto mais escuto, quanto mais tento entender o que de fato pode ser colocado como ideal para a Previdência brasileira, mas eu fico indeciso porque parece que a discussão está dominada por uma impregnação, um conteúdo político, ideológico, partidário, eleitoral ou o que seja, que impede que o país se depare com estudos e análises que possam ser de fato encaradas como isentas ou pelo menos como precisas. Se você tem 200 mil caras da academia dizendo que o mundo é redondo e 200 mil caras da academia dizendo que o mundo é quadrado, ou você sobe num foguete, se distancia do globo terrestre e olha para ele, vê que ele é redondo, volta e diz, não, eu vi que ele é redondo, ou então você vai ficar aqui na Terra olhando essas figuras que entendem do espaço a dizerem coisas que uma hora apontam numa geometria, outra hora apontam noutra. No domingo, agora à noite, no Canal Livre, dois professores, um da USP, aqui de São Paulo, de Economia, o José Roberto Savoia, que é especialista em assuntos de previdência, e outro da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo, portanto não são figuras ligadas a governo nem a órgãos governamentais, são figuras da academia, foram entrevistados então pelo Canal Livre. E num dado momento eu pedi que eles respondessem às críticas gerais que são feitas à ideia de que a Previdência tem que ser reformada nos termos em que mais ou menos vem sendo colocada aí a ideia da reforma. Então, por exemplo, discutir sobre um dos argumentos recorrentes dos críticos da reforma, de que a reforma é superavitária. Porque basicamente ela tem um estoque de dinheiro para receber de devedores da Previdência que, uma vez cobrado e recebido, salvaria a Previdência brasileira. Eles dizem, olha, isso numericamente faz sentido, mas na prática não. São 400 e tantos bilhões de créditos a receber por parte da Previdência, mais de 300 dizem respeito a empresas que já não existem, que quebraram, e sobre os outros cento e tantos há uma gigantesca dificuldade de concretizar o recebimento, porque há questionamentos jurídicos, há uma série de entraves que não permitem que você simplesmente consiga colocar esse dinheiro para dentro. O problema da Previdência não é de estoque de crédito, é de fluxo de caixa. Outra coisa que ficou claro ali na discussão foram números que eu queria submeter a vocês, meus caros ouvintes, para que a gente pensasse que, assim, num determinado momento, os professores responderam a seguinte pergunta: a Previdência brasileira tem uma crise grave ou é a Previdência do setor público que produz essa crise? E aí eles deram um número que eu queria que vocês analisassem. Vejam que coisa maluca. A média das aposentadorias no setor privado, a minha e a sua, que está indo aí para o trabalho agora e tal, no setor privado, é de R$ 1.600. É quanto ganha, em média, na aposentadoria, um trabalhador que contribuiu e tal, aquele tempo todo, R$ 1.600. Quando você vai para o setor público, olha o que acontece com os valores médios das aposentadorias. No executivo, ele vai para R$ 9.000. No judiciário, ele vai para R$ 25.000. No legislativo, ele vai para R$ 28.000. E no Ministério Público, que é herói em momentos, muitos aí, e vilão em outros, é mais de R$ 30.000. Então, um aposentado do Ministério Público ganha, em média, 15 vezes o que ganha um aposentado do setor privado. Um aposentado do Judiciário ganha, em média, 20 vezes no Ministério Público, 15 vezes no Legislativo e no Judiciário e 5 vezes no setor executivo. Então, é no setor público, evidentemente, que está a doença central
da Previdência brasileira. Como resolver? Pergunto. Bom, não tem como resolver para trás, disseram eles, porque isso remete a direitos adquiridos. Você só está discutindo agora para frente. E para frente a própria reforma da Previdência sugere paridade nas previdências a partir de sua aprovação. Mas eu quero insistir nesse aspecto. Como assim não mexer para trás? Se a Previdência brasileira está nesse caos, ela não está nesse caos por causa do setor privado, por causa do trabalhador que contribui a vida inteira e quando chega lá no final, por conta da regra da Previdência lá e tal, tudo bem, ganha R$ 1.600 de aposentadoria, valor médio. Ela está em crise por causa de direitos adquiridos por promotores, procuradores, juízes, funcionários do judiciário, legisladores e funcionários do legislativo e membros do poder executivo. É essa a crise da Previdência. Hoje o Globo traz uma notícia dizendo o seguinte, que nos últimos 6 anos, os reajustes dados a servidores pelos governos estaduais foi de 57%, segundo o estudo do IPEA, e isso corresponde a mais que o dobro do que foi dado como ganho de renda para os trabalhadores da iniciativa privada. O Hélio Gaspari, na sua coluna de fim de semana, relatou uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, do PT, ouvindo moradores da periferia de São Paulo, de baixa renda, renda familiar de até, baixa renda não, classe média baixa, desculpe, renda de até R$ 4.685. E constatou, para surpresa dos próprios pesquisadores, a Fundação Perseu Abramo é do PT, é um órgão de estudos do PT bastante respeitado, e constatou que este público, esta população que votou no PT historicamente, pelo menos, como diz o Hélio, entre 2000 e 2012, essa população desenvolveu a convicção de que o Estado é inimigo do povo, pois arrecada impostos e não devolve serviços. O Estado é inimigo do povo, pois arrecada impostos e não devolve serviços. E há poucos dias ouvi também uma notícia de que se você pegar o universo de empresários brasileiros, incluindo pequenos empresários, microempreendedores, etc. e tal, gente que está botando o seu capital em risco para poder gerar mais ganhos, empregos, impostos, etc. e tal. E levantar dentre eles a porcentagem dos que estão na categoria de renda considerada rica para os padrões do IBGE e do próprio IPEA, você terá menos ricos entre os empresários do que entre os servidores públicos. Claro, eu não estou falando aqui de professores, de policiais, não estou falando aqui das categorias miseráveis do setor público, que vêm sendo massacradas por uma lógica salarial que não é imposta pelo setor privado, mas pelo próprio setor público, às suas camadas de poder. Os professores ganham miseravelmente, os policiais ganham miseravelmente. Muitas categorias que estão ligadas aos serviços mais diretos de atendimento ao cidadão também ganham miseravelmente. O que há são distorções concentradas na elite, no topo da cadeia alimentar do setor público, produzindo estas aposentadorias de valores médios escandalosos. E chamar isso de direito adquirido é uma maluquice, como se não se pudesse mexer numa barbaridade chamada de direito adquirido, que é chamada de direito adquirido, mas que continua produzindo perversidades presentes e futuras. Como assim não mexer no direito adquirido de um magano do judiciário que ganha uma média de aposentadoria 20 vezes maior que um cidadão comum? Ou um figurão do Ministério Público que ganha 20, 25 vezes mais de aposentadoria, isso considerando regimes de trabalho com altos privilégios, altíssimos privilégios. Redução da carga tributária sobre as chamadas verbas indenizatórias.
auxílio não sei o que para filho estudar até 24 anos, auxílio para não sei o que, de moradia não sei o que, cota de passagem não sei das quantas, cota de selo, cota de gasolina e por aí vai. Verbas de gabinete que são, muitas vezes eles recebem dinheiro e levam para casa no bolso e não pagam impostos sobre esse dinheiro porque ele é considerado verba indenizatória. Não estou nem considerando esses privilégios ao longo da vida. E as férias de 2 meses durante o ano, chamada de recessos? E os feriadões? E não sei mais o quê? E os regimes? E as cargas horárias? E as condições objetivas de trabalho? Então, olhar para essa gente como se fosse um santuário intocável é um erro. Evidente que a tragédia da Previdência, tenha ela a proporção que muitos dizem ou outra, é uma tragédia que está concentrada, produzida e que continuará beneficiando o setor público. Quando você equiparar o setor público ao setor privado, zerando as distorções futuras, ainda assim persistirão as distorções presentes, chamadas de direitos adquiridos. É natural que na outra ponta da corda social, o povo, a classe média baixa, e daí para baixo o sentimento é pior ainda, olhe para o Estado como inimigo. E vai olhar como o quê? Vai olhar para esse monte de gente nesse tipo de situação, levando esse tipo de vida, sendo esse tipo de gente que é, como o quê? Como um aliado? Como um prestador de serviço? Como um coletor de impostos que devolve aquilo que você pagou em saúde, em educação, em segurança, em saneamento, em habitação popular? É evidente que não. Enquanto o próprio Estado resolver tratar suas elites, porque são elas que elaboram as leis, elas que fazem cumprir as leis, elas que processam aqueles que não cumprem conforme elas querem que seja cumprida, enquanto essa gente continuará fazendo do Estado um patrimônio pessoal para enriquecer, e é isso que eles fazem, eles são inimigos, sim. Está corretíssima a conclusão desta população ouvida pelo Instituto, pela Fundação Perseu Abramo. Eu já disse aqui 200 mil vezes, falava como provocação. Agora virou, pelo visto, coisa com fundamento estatístico. O Estado brasileiro é o nosso maior inimigo, é mesmo. E, por favor, não confundam o Estado com professores, com policiais, com servidores da saúde. Não, esses são vítimas da história. Vamos lá. Qual seria o melhor parâmetro para definir com clareza, para que a sociedade entenda, o que seria um salário justo, por exemplo, a começar do ministro do Supremo Tribunal Federal? Bem, talvez comparar com a iniciativa privada, ver quanto ganha um técnico equivalente, em termos de conhecimento, preparo, experiência, a um ministro do Supremo Tribunal, que o ministro do Supremo Tribunal ganharia, por exemplo, na iniciativa privada. Mais ou menos quanto o valor líquido que recebe um magistrado do Supremo? Hoje o Supremo Tribunal Federal, em média, recebe cerca de R$16 mil líquidos. No seu melhor juízo, o que seria um valor que seria justo para um ministro do Supremo receber como salário? Não quero me referir a uma importância determinada, mas eu creio que hoje os magistrados estão bem remunerados, estão remunerados de forma adequada, mas é preciso fazer a reposição relativamente às perdas da inflação, como ocorre com qualquer tipo de servidor e qualquer tipo de empregado também na iniciativa privada.